Oi pessoal, esse é um tutorial do VS Code que eu estava querendo fazer há um tempinho já. Então eu vou aproveitar que a aula acabou um pouquinho mais cedo para fazer hoje. Eu separei ele em duas partes. A primeira, umas configurações básicas que tem o objetivo de fazer o seguinte. Quando a gente faz uma edição qualquer no VS Code, por exemplo isso, e a gente salva, ele faça duas coisas. Ele já formata automaticamente o documento e já mostra o preview na hora, sem a gente ter que ficar fazendo nada, tá? Ó, é só dar Ctrl S, então ele já formatou e já mostrou a alteração aqui. Ó, vou deletar, aí Ctrl S, ele já mostra a alteração na hora. A segunda parte é essa aqui, que são só dicas, então, para como trabalhar com ele mais rápido. Vários macetezinhos, como eu disse, um cursor múltiplo, coisa assim, né? Coisas assim. Primeiro eu vou falar dos temas, tá? Os temas, como já devem imaginar, são as cores do VS Code. Para trocar o tema, o padrão que ele vem é bem simples. É só vir aqui, na engrenagem no canto aqui, e clicar em Color Theme. E ele abre essa lista aqui, e é só selecionar o tema. Ele já, com a flechinha assim, ele já vai mostrando a previsão. É bom notar que além de ele trocar a cor do programa, ele troca também os destaques do texto. Então, se tiver alguém com daltonismo, alguma coisa assim, pode ser que tenha alguma que funcione melhor. E também para deixar mais bonito, como a gente prefere trabalhar. A segunda coisa que eu quero falar são as extensões. As extensões, elas adicionam funcionalidade nova para o VS Code, como é o caso dessa atualização automática do navegador. Para instalar as extensões, é só vir aqui do lado, né? Extensions ali, e vai abrir essa aba aqui, tá? Essas, a de vocês provavelmente não tem isso, porque são extensões que eu já instalei. Mas é bem fácil para instalar. Então, a extensão que a gente quer instalar é essa aqui, ó, o Live Server. Então é só clicar aqui na busca Live Server e ele vai procurar e vai aparecer. Como eu já tenho ela instalada, não aparece nada, mas ó, seria só clicar no Install e instalar na hora. Bem simples, não tem complicação nenhuma. Então essa extensão eu recomendo que vocês peguem. Depois que essa extensão estiver instalada, ela vai adicionar aqui embaixo esse Go Live aqui. Deixa eu dar um zoom. Aqui, né? Esse Go Live. Então é só vocês clicar nisso, ó, e ele já vai abrir. Já estava aberto, né? Mas ele vai abrir aqui no navegador o servidor virtual que faz aquela função de atualizar automaticamente. Ele sempre vai abrir da página que vocês já têm aberta, no caso. Se vocês querem abrir para outra página, vamos botar um outro aqui. Não tem nada, mas enfim. Seria só clicar dentro do arquivo com o botão direito do mouse e Open with Live Server. E abre aquela. Como essa está em branco, não tem nada para ver, né? Vamos voltar para de antes, então, e botar aqui Open with Live Server. Aí para trocar de qual a gente está fazendo o preview. Para parar com isso é só clicar aqui de novo e ele vai encerrar. Dá para também, esse endereço que ele pôs aqui, a gente pode copiar e usar em outro navegador também. Se quiser ter duas previsões ao mesmo tempo. Então quando a gente faz uma alteração, ele já vai alterar nos dois. Ó, mostra já nos dois a alteração. Tá. E o que falta então falar é de como fazer a formatação automática quando a gente salva. Então bem simples, a gente pode ou apertar Ctrl e vírgula, ou vir aqui no File e onde que é aqui, Preferências e Settings. E aqui assim, na busca, é só procurar por Format on Save. E é só selecionar aqui, né? Então sempre que a gente salvar, der Ctrl S, ele já vai formatar automaticamente o documento e atualizar a nossa visualização do código aqui pronto. Assim, eu esqueci de falar desse item aqui. Quando a gente cria um documento novo no VS Code, você já deve ter percebido que ele não sabe o que a gente está trabalhando no HTML, né? Então ele não dá opção nenhuma de completar. Então tem duas maneiras de fazer ele saber que é um HTML. Uma é salvar o arquivo e botar o nome HTML. Ou clicar aqui embaixo, ó. Ele vai estar
provavelmente com aqui assim, né? Esse item aqui. É só clicar ali, escolher o tipo de arquivo, ele já começa a funcionar também, né? Aí tu pode apertar Ctrl espaço, ele já tá funcionando isso. Antes de falar dessa segunda parte, já vou avisar que eu vou deixar 3 arquivos numa pasta do Drive, que são esses. 2 PDFs e um arquivo de texto comum. Os PDFs, um deles é o Emmet, que são essas diversas abreviaturas aqui, que a gente pode usar para digitar mais rápido. Depois eu falo mais delas. E o segundo PDF são uma tabela dos atalhos do VS Code, que tem todos os atalhos aqui do programa. E o último é um arquivo de texto que basicamente vai ter isso. Tá? Que basicamente destaca algumas das coisas que eu estou falando hoje, mas para ajudar a lembrar depois se esquecer. Agora, então, a essa parte da lista. Vamos falar primeiro, bem rapidamente, das tooltips que o VS Code oferece pra gente. Então é só deixar em cima um pouquinho o mouse aqui e ele aparece essa dica em inglês. E se clicar aqui vai pro site, que aí no site a gente tem a opção de pôr em português, se quiser. Essas tooltips funcionam também nas cores. Se você botar aqui, por exemplo, background color e começar a digitar um hexadecimal ou qualquer outra maneira de inserir a cor, ele já mostra aqui do lado uma previsão, né? E se a gente deixa em cima, ele abre essa tela que a gente pode já escolher a cor que a gente quer e ele altera lá embaixo. Ó. Vamos ver agora de como navegar o documento mais rápido. Tem um monte de maneira diferente de selecionar o navegar no documento, e quando a gente está adaptado a usar todas elas, a gente consegue trabalhar bem mais rápido, usando cada uma para cada situação. O primeiro é o mouse, que a gente todo mundo sabe usar bem. As únicas funções que talvez algumas pessoas não conheçam é o clique duplo para selecionar uma palavra. Isso ajuda bastante em algumas coisas que a gente faz. Clique triplo seleciona a frase e 4 vezes seleciona o documento inteiro. Dá para selecionar também aqui, clicando no número da linha. Muitas vezes é mais fácil fazer assim, né? Além do mouse, a gente pode navegar usando o teclado também. Vou pedir por que usar o teclado se dá para fazer com o mouse, que é bem mais fácil. Realmente, o mouse é bem mais fácil e mais intuitivo, mas o teclado, depois que a gente tem um pouco de prática, a gente consegue fazer as coisas bem mais rápidas, ou pelo menos algumas coisas bem mais rápidas. Então vale a pena aprender. A primeira coisa que a gente tem que começar a fazer é mexer o cursor. Acredito que a maioria das pessoas já saiba, né? Flechinha para a esquerda vai para a esquerda, para a direita vai para a direita, enfim, para cima e vai para baixo, sem segredo. O que pouca gente sabe é segurar o quanto a gente vai uma palavra por vez, em vez de um caractere por vez. E quando a gente segura o Shift, a gente vai selecionando onde que o cursor passa. Então, se você apertar o Shift e Ctrl, seleciona uma palavra, 2 palavras, 3 palavras, etc. E se botar para baixo, vai selecionar da linha até ali. Ou se apertar Home, vai para o início, aí Shift vai para o fim. Então, quando a gente acostuma a combinar todas essas coisas de uma maneira intuitiva, fica muito mais rápido de navegar, selecionar certas coisas. Então, dependendo do contexto, a gente pode usar o mouse e o teclado como ficar mais fácil. O principal motivo de saber navegar com o teclado é o próximo item que vem aqui, que são a edição com múltiplos cursores. Essa edição com múltiplos cursores é uma coisa que a gente tem há muito tempo depois que a gente acostuma a fazer mesmo. O que é? Todos os editores de texto, sempre que tem o cursorzinho, é onde a gente vai escrever. Nenhum segredo ali. Porém, o VS Code permite que a gente tenha mais que um cursor. Tem diversas maneiras de fazer isso. 2 com o mouse e as outras com o teclado. Com o mouse a gente faz o seguinte, a gente segura o Alt e vai clicando onde que a gente tem interesse de pôr o cursor. Ó. Então, se escrever aqui qualquer coisa, está escrevendo em todas as linhas. Quando a gente está fazendo isso, a gente clicar errado, às vezes está selecionando, sei lá, 20 lugares diferentes e demora um pouquinho.
E aí lá pela Santa tu clica errado. O undo disso é o Ctrl U. Ele vai botando um cursor a menos ali. Então se tu seleciona várias coisas, fica um tempão botando o cursor no lugar certo, um monte de lugar, e errar não precisa fazer tudo de novo. É só apertar Ctrl U. E a outra maneira é usando aquele clique duplo que eu falei, com o Alt apertado também. Então, se clica duplo, ele vai selecionando a palavra e pondo um cursor no final. Vamos dizer que a gente quer trocar todas esses H3 por H1. Então seria, ó, clica e segura o Alt, ó, clica. E agora eu tô editando os 3. Eu não tinha clicado, editando 3 aqui. Então é só botar H1. E pronto, já Ctrl S já trocou aqui. E voltando ao que estava antes. O próximo jeito de selecionar é com o teclado. Esse retalho do teclado, ele é útil quando a gente quer editar bastante coisa que tem sequência, assim, uma embaixo da outra. É só segurar Ctrl Alt, então segura Ctrl Alt e põe para baixo ou para cima. Ele vai pondo o cursor ali. O Ctrl U também volta da mesma maneira que antes. É menos versátil, mas você tem que selecionar um monte de coisa que tem um em cima do outro. É bem mais rápido, né? Vamos supor que a gente tivesse várias linhas aqui. Queira selecionar todas essas linhas, né? Para editar. Então, Ctrl Alt e põe para baixo. E já selecionou todas. É bem mais rápido do que fazer com o mouse, se fosse, por exemplo. Então, eu tinha comentado antes que era útil saber as teclas de navegação junto com essa edição de cursor múltiplo. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui. Vamos ver que a gente está editando essas 3 linhas aqui, que são diferentes, ou todas essas linhas aqui, aliás, que são diferentes. Então a gente quer adicionar em todas essas linhas um strong, vamos falar. Claro, a gente poderia vir aqui, aí botar strong, aí fechar, aí vem aqui, corta, aí vem até o final, cola, etc. Daria para fazer assim, claro que dá para ver que vai demorar bastante. Então, usando essa das linhas múltiplas, então a gente vai estar aqui, clicar na primeira ali e aqui, Ctrl Alt vai pôr para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então já temos o nosso cursor aqui em todos. Então a gente pode pôr o strong agora nas 5 linhas ao mesmo tempo. Então strong. Então tá aqui, está posto strong. Vamos selecionar essa, segura o shift. Se eu fosse tentar selecionar ele com o mouse, eu perderia todos os cursores múltiplos. Então tem que ser com o teclado aqui, ó. Então segura o shift e aperta, corta até aqui. E agora aqui, ó. A gente está com todas as frases, mas elas são de comprimentos diferentes. Então, se eu for indo para o lado com a flechinha, ó, aqui está certo, mas aqui está errado. Se eu botar strong aqui no meio, vai quebrar todo o código e não faz sentido. Então, a gente aperta o end. E agora sim, ó, a gente foi até o fim. Então, porque todas estão iguais, né? Vai até o fim da linha. E agora a gente consegue voltar aqui e dar o Ctrl V. E é só salvar para ver se deu certo. Ó, deu tudo certinho, né? Esse tipo de edição a gente consegue fazer usando todas essas técnicas de selecionar todas as linhas e navegar com o teclado. Vamos voltar para como estava antes. E já salvar de novo, ó, já atualizou. Tem mais um jeito de selecionar para botar vários cursores que eu tinha esquecido de falar. É a seguinte, ó. Quando a gente seleciona qualquer trecho de texto no VS Code, por exemplo, vamos selecionar aqui de novo esse ali. Tô vendo que tudo que é igual, ele dá esse destaque extra, que ficou diferente. Ele ficou dessa cor aqui, que vai mudar dependendo do tema que a gente está usando, né? Mas enfim, ele deu uma cor diferente aqui. E todas essas outras aqui, que é a mesma coisa, ele deu esse destaque, né? Então isso quer dizer, quando tiver assim selecionado, se a gente apertar Ctrl e F2, ele põe um cursor no final de todas essas linhas aqui que estavam marcadas diferente. Isso pode ser bem útil, mas tem que ter bastante cuidado para usar, porque a gente pode editar a coisa que a gente não quer, né? Por exemplo, vamos supor que a gente quisesse trocar o LI aqui, por algum motivo. Então seleciona só o LI, dá o Ctrl F2, e vamos dizer que aqui tudo isso seria certo, né? Porque a gente poderia pôr outra tag qualquer em todas essas ao mesmo tempo. Só que nesse caso a gente também ia editar aqui, ó, que talvez a gente não quisesse, né? Então é bem rápido selecionar muita coisa assim ao mesmo tempo. Selecionando a palavra, Ctrl F2. Mas tem que ter certeza de tudo que a gente está editando, a gente está querendo editar. Ele até tem uma dica aqui do lado, ó, que tem essa barrinha vermelha. Aqui do lado, essa barrinha.
que é onde que está o nosso cursor no documento. Então, e se a gente tiver vários cursores, vai aparecer várias barrinhas. Isso aqui pode ser um bom auxílio visual se a gente tiver com um documento bem grande. Vamos abrir um aqui qualquer. Vamos selecionar uma coisa comum, tipo um S. Então, ele já marcou todos os lugares que tem o S aqui. Então dá para encontrar bem fácil e a gente pode ter certeza de que está digitando só aquilo que a gente quer. Provavelmente esse é o jeito mais rápido de digitar um monte de coisa ao mesmo tempo, só cuidado para fazer. Então, de novo, para lembrar, é só selecionar e apertar Ctrl F2. O último item, então, que eu quero falar é os Emmet. Eles são abreviaturas, tá? Que a gente pode usar em vez de ficar digitando comandos inteiros. Então, tem basicamente tudo. Eu tinha mostrado bem no começo aquele PDF. Qualquer comando do CSS, do HTML, tem. Então, basicamente, é o quê? Se a gente digitar isso aqui, por exemplo, ele já vai completar para nós o comando inteiro. Claro que não tem como decorar tudo isso, mas decorar, pelo menos aquelas que a gente usa com mais frequência, vale a pena. Ele tem um destaque aqui no amarelo que ele considera os mais interessantes de saber. Aí cada um pode fazer a sua própria lista. Vamos usar aqui para dar um exemplo, então. Vamos dizer que a gente quer linkar um CSS. Então vamos lá no início da página aqui. Vou botar link, 2 pontos, e aqui ele já tem as opções. Pode botar para cima e para baixo ou escrever. Eu entro aqui no CSS, ó. Então ele já deixou o cursor pronto no lugar certo para escrever. Então a gente poderia ou escrever o nome do nosso CSS, ou também outra opção é quando está um link assim, apertar Ctrl espaço e ele abre esse navegador. E a gente pode selecionar um CSS que a gente queira aqui. Eu vou mostrar também que ele tem uma função mais avançada, além de só digitar. E ele permite fazer as coisas em cadeia, linkar um comando no outro. Por exemplo, eu posso digitar table. Vamos supor que a gente quer uma tabela com, sei lá, 8 colunas. 8 linhas, desculpa, e 2 colunas. Não precisa se preocupar em decorar, tá bem explicado naquele documento, mas só para mostrar, ó. E ele já preencheu para nós toda essa tabela aqui, sem a gente ter que fazer nada, só digitando a fórmula. Então vamos ver como ficou esse. Tá aqui, Ctrl. Então, vou botar o link CSS que eu tenho pronto para mostrar a tabela aqui. Acho que agora vai. Aqui, ó. Tá aqui a nossa tabela. Só linkei o CSS para botar as bordas. Tem um bem rápido, bem simples de usar. E dá para linkar vários comandos dentro desses. Vamos complicar mais aqui, só para a gente ter de exemplo. Melhor ainda, vamos fazer um documento do zero e vamos dar uma revisada geral em tudo aquilo que a gente viu agora. Tá. Então a gente vai vir aqui e criar um arquivo novo. A gente pode ou fazer um arquivo novo e selecionar o HTML aqui, né? Assim. Ou vir aqui no navegador. Uma dica rápida agora. Eu acho sempre mais fácil a gente, em vez de abrir arquivos, por vez, abrir uma pasta. Eu, por exemplo, tenho a pasta com todos os arquivos aqui do curso aberto, então dá para navegar por aqui sem ter que ficar indo e voltando no navegador de arquivo, procurando, enfim. É só vir aqui e Open Folder e abrir uma pasta. Aí ela fica inteira e dá para criar arquivo, fazer tudo por aqui. Então, voltando, vamos criar o HTML. Tá aqui, New File. Esse seria outro jeito, né? Fazer o teste, porque eu já tenho um teste ali.html. Enter. E assim também ela abre já já pronto aqui embaixo, né? Já está dizendo que ele já reconheceu como HTML. Então, vamos salvar e vou botar ele aqui do lado. Open with Live Server, né? Clica aqui, abrir no server. Já abriu. Claro que ele está em branco porque a gente ainda não escreveu nada. Mas a gente vê que já está funcionando a nossa estrutura aqui para trabalhar. Então vamos começar Ctrl espaço, botar um HTML rápido. Aqui, ó, ele já botou o cursor no lugar para escrever, então vamos começar a escrever. Página de teste.
E aqui eu dou só com o tab, ele já pulou para o próximo campo aqui, que é o linkar o CSS. Vou botar aquele da tabela de novo, então Ctrl espaço. Eu só seleciono ele aqui. Deletar aqui, que a gente não vai usar nenhum script. Eu vou salvar. Ele já mudou um pouquinho a formatação aqui, mas ainda não tem nada preenchido. Então vamos fazer de novo a nossa tabela rápida ali. Então table com 8 colunas, então tr. Esse comando é só botar o... Deixa eu explicar essa sintaxe rápido de novo. Então a gente digita a primeira coisa que a gente quer, table. Eu poderia só apertar Enter, ele já ia preencher, né, a abreviatura do Emmet, mas vamos fazer ela linkada. Table, a gente usa esse sinal de maior que para linkar para o próximo comando. Então, na nossa tabela ela vai ter 8 colunas, né? Que a gente tinha falado, ou enfim, qualquer número, nós vamos fazendo com 8. Então, esse sinal aqui, o asterisco é o quantas vezes. Aí, de novo, essas 8 colunas vão ter 2 células cada, então, d vezes 2. A gente pode até complicar, a gente pode botar mais uma coisa. Vamos botar, por exemplo, um input em cada um desses. Então, a gente põe input, um input de texto mesmo. Ó. Daqui ele tem, né, o Emmet aceita, então já está posto. Ó, então a gente cria a nossa tabela com 8 linhas, as 2 células e 2 colunas, né? E com input dentro. Eu vou dar Ctrl Z para ver o comando. Ó, então o comando ficou esse. Eu vou dar um zoom aqui para explicar mais uma vez como está funcionando. Então a gente está usando uma tabela, que é um comando do Emmet. Esse sinal aqui, ele diz que a gente vai linkar com o próximo, no caso o tr. Então uma tabela que vai ter dentro os tr, que são as colunas, e aqui vezes 8. Então table tr vezes 8. Aí de novo o sinal para linkar. Aí agora com 2 células, né, vezes 2. E dentro de cada célula vai ter um input text. Ele tem até mais comando bem mais avançado que isso. Esse é relativamente básico de usar. Ó. E Enter, tá. De novo voltamos lá. Agora se eu der Ctrl S, e se tudo der certo, é já para aparecer aqui a nossa tabela. E deu certo, tá ali, ó. Temos aqui a nossa tabelinha, com os nossos inputs aqui, né, tudo funcionando. Bem rápido, né? Pensa se fosse fazer isso tudo manualmente, um por vez. Agora vamos usar outra coisa, vamos usar a edição de cursor múltiplo. Vamos ver que a gente quer pôr um label aqui para cada um desses campos, né? Então vamos lá. Vamos selecionar aqui, ó. A gente teria várias opções aqui de selecionar com o cursor múltiplo. Uma dessas estarei clicando, né? Funciona tranquilo. Outra, como a gente sabe que esse campo inteiro aqui, por exemplo, é único, ó, em nenhum lugar do documento ele se repete, até porque o documento é curto, mas enfim, todo esse pedaço é único. Então vamos selecionar, apertar Ctrl F2, ó, pôs nosso cursor aqui, só apertar o Home, ele já vai lá para o começo e a gente posiciona certo. Já é mais rápido assim do que ficar clicando. Então tem várias maneiras que a gente poderia ter feito isso, usamos o que ficou mais rápido, ou o que eu achei que fica mais rápido agora. Tá, então eu vou mudar um Enter aqui para ficar mais fácil de ver. Agora botamos até o fim da linha aqui, dá mais um Enter. Ó, aqui a gente pode pôr, vamos dizer, um BR para ter uma quebra de linha. E aqui em cima vamos pôr o nosso label. Então é só botar label. Ó, label. Se eu der Ctrl S, já é para dar tudo certo aqui. Tem o label em cima dos nossos campos aqui. Agora eu teria que preencher aqui os ID e os name. E a gente já poderia preencher os dois por vez, né? Por exemplo, já aplicar aqui. Label 1 e etc, né? Claro que é difícil a gente pegar e decorar tudo isso que a gente viu agora de uma vez só. Mas a ideia nem é essa, né? É mais mostrar as possibilidades que tem. E aí cada um pode pegar uma ou duas coisas que acha mais legal de aprender, que vai usar mais. E aí focar naquilo lá. Então tu acha, eu achei legal essa ideia de
de selecionar a linha múltipla ou o que quer que seja, ou achei legal o Emmet, enfim. É só começar a usar isso aí no dia a dia. E quando a gente vê, a gente está fazendo isso de maneira intuitiva, sem ter que ficar pensando, fica natural. E quando vê que tá fácil, aquele jeito novo de trabalhar, seleciona mais uma ou duas coisas e assim vai indo. E quando vê, tá mestre no VS Code, pelo menos no básico, né? E é isso. Eu vou deixar o link daqueles 3 arquivos, então só para lembrar mais uma vez. Desses 3 arquivos aqui, vou deixar um link na descrição do vídeo, vou postar no grupo, enfim, em algum lugar. Vai estar lá disponível. Até!